Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 8 apenas. Mateus, capítulo 6, versículo 8 apenas. Na minha versão, Almeida 21 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Depois de um tempo de repouso, aguardando o momento da libertação do Covid, estou aqui para continuar a nossa obra totalmente na dependência do Senhor e de sua graça. Eu quero agradecer as orações e todos os irmãos que se preocuparam, conosco, e eu creio que Deus tem sido assim muito gracioso. Deus tem sido muito misericordioso, e pela graça de Deus eu só não fiquei pior porque eu já vinha tomando as vitaminas e me cuidando, evitando sair muito. Então, tudo isso contribuiu para uma recuperação mais rápida. E eu não tenho nenhum problema de saúde que possa me derrubar mesmo, Mas orem pelo pastor Robson, presidente da nossa associação de líderes e pastores de São Mateus. Graças a Deus está melhorando, já saiu da UTI. E nós temos outros também, pastores, amigos, que inspiram cuidado. Tá certo? Então, irmãos, orem por eles, pelos familiares, que Deus conceda a graça. Muito bem, a gente tem pensado um pouco sobre o caráter do cristão. E principalmente nesses últimos tempos, nós cristãos precisamos rever e reavaliar a nossa fé. A gente tem percebido um tempo corrido, um tempo de grandes preocupações com títulos, preocupações com bens materiais. E eu tenho entendido que daqui para frente, queridos, a nossa vida precisa ser o mais simples possível. Não se preocupar muito com muitas coisas. A gente entende que a história está se fechando. O Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento da mesma. Esse é o tempo em que a igreja, mais do que nunca, precisa aproveitar esse momento em que nós pisamos no freio para consagrar nossas vidas, para buscar ao Senhor em família, arrumar a casa, porque Cristo está chegando. A igreja não precisa temer, há muitas coisas que vão surgir, porque a vitória é da igreja. A igreja já venceu. Então, nós precisamos apenas tomar posse da bênção. E se porventura a gente for passar por momentos assim, acirrados, de perseguição e de lutas maiores, porque a perseguição já está aí, As igrejas estão sendo proibidas de adorarem ao Senhor em alto e bom som. Já é uma maneira de inibir a igreja, de impedir que ela festeje, que ela adore a Deus com toda a liberdade. Então, o fato é que nós precisamos estar ligados
pedindo a Deus discernimento, o que falar, como falar, falar na hora certa, para que Deus nos use e nos dê a graça de podermos conduzir muitos que ainda estão lá fora, mas que pertencem ao Senhor. Que Deus inunde o nosso coração de amor pelas almas perdidas. Não vamos ficar preocupados só com a gente, não. Que a tendência é essa, né? Vamos consagrar a nossa vida, porque a gente já alcançou a salvação pela graça, mas ainda há muitas pessoas. Então, esse pouco tempo que a gente tem, a gente precisa aproveitar para a gente poder conduzir muitos ao reino de Deus. Então, nesses dias, nós temos trabalhado o Sermão do Monte, e principalmente a minha parte, fiquei na responsabilidade de trabalhar o caráter do cristão. Algo que realmente me preocupa, algo que tem mexido comigo e com a minha estrutura, e tem, assim, tem sido uma oportunidade de crescimento cristão, meditando nessas verdades, para poder compartilhar com vocês. A gente viu, então, que o cristão ele é pobre de espírito porque percebe que não há qualquer retidão em sua própria pessoa. Interessante que isso, eu gosto de frisar, nos humilha, porque a gente se achava. A gente se achava que a gente estava certo em tudo, que a gente estava no caminho, mas antes de conhecer ao Senhor, a gente vivia assim. Mas depois que os nossos olhos se abriram, a gente se deparou com a realidade da nossa natureza. Portanto, todo cristão autêntico, ele é pobre de espírito. Ele tem consciência de que nenhum ato de justiça que ele venha realizar possa sensibilizar o coração de Deus para que ele alcance o reino e venha participar dos propósitos de Deus e venha conhecer ao Senhor de forma profunda. Por isso, daí a razão de que o Evangelho nos conscientiza de que precisamos nos esvaziar de todo o nosso eu, de tudo aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor. Vida cristã é uma entrega total e absoluta de todo o nosso ser, porque o pecado ofuscou a glória do Senhor em nossas vidas. O pecado deturpou os valores da vida. O pecado nos cegou completamente. O pecado tapou os nossos ouvidos. Que dificuldade temos para ouvir o Senhor e obedecê-lo. Então, o Evangelho chegou no tempo de Deus para nós, porque quando o Senhor veio em nossas vidas, Ele veio para mudar esse coração corrupto, fechado e distante de Deus. Então, o pobre de espírito, ele chora por causa do pecado que está nele. O maior conflito nós, como cristãos, inclusive foi a minha crise na adolescência, pelo fato de ser cristão, mas ainda ter desejo de pecar e ainda pecar. Isso me deixou em crise por um bom tempo, achando que eu não era salvo, redimido, justificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas quando me deparei com essa realidade de que o cristão chora por causa dessa natureza que foi afetada pelo pecado, eu comecei a sentir paz. O cristão, por causa dessa consciência, mostra-se manso, porque recebeu uma visão autêntica, uma visão real
daquilo que ele é. Por isso que nós, como cristãos, não podemos nos julgar melhor do que as outras pessoas. O Senhor tem estado em nós, trabalhando o nosso homem interior, mudando o nosso coração, para que Jesus seja tudo em nós. O nosso alvo é ser como Jesus. E é Ele, Deus, que está trabalhando isso em nós através do Espírito Santo. Por isso que a gente chora, por isso que a gente geme, porque dói esse trabalhar de Deus em nós. É só você pensar quantos anos viveu um estilo de vida completamente diferente daquilo que Deus sonhou para nós. E de repente o Senhor mexe com tudo. E Deus começa a mostrar para nós um novo caminho, um novo estilo de vida, um novo jeito de ser. E não tem outra alternativa a não ser nos tornarmos mansos e permitirmos que o Senhor então trabalhe em nós. E por causa disso, nós temos sede e fome de justiça, da retidão de Jesus. Esse é o maior presente que nós recebemos em Cristo Jesus, a retidão dele, porque a única forma de podermos ser olhados por Deus com o coração puro, a única forma que temos de Deus olhar para nós justificados é através do seu Filho Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Se Jesus não tivesse assumido na cruz a nossa culpa, a nossa iniquidade, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, sem Deus e sem esperança. Quando Deus nos olha, nos vê coberto pelo sangue de Jesus, nos vê justificado, nos vê puro. Olha que coisa gloriosa e tremenda. A minha natureza, corrompida pelo pecado, o meu velho homem morreu com Cristo, está escondido em Cristo. Por isso que hoje temos um relacionamento com Deus sem impedimento. Nada mais impede a nossa entrada na glória, nada mais impede a nossa alegria de poder adorá-lo, de poder servi-lo, de poder ser um instrumento em suas mãos para abençoar aqueles que tanto necessitam. A maior alegria do cristão é saber que Jesus está nele, vivendo nele e agindo por intermédio dele. E isso vai se tornando algo tão espontâneo, tão natural, que a gente começa a agir como Jesus agia e nós mesmos não percebemos. A gente pensa que é a gente que está sendo guiado para ir na casa da Maria, na casa do João, para abençoar o João. A gente pensa que é a gente que está lá sentado, ou trabalhando, ou agindo alguma coisa na vida, e de repente o Senhor toca no coração, vai lá, pega uma cesta básica e vai lá na casa de fulano e abençoa aquela família. E a gente pensa que é a gente, eu lembrei do fulano de repente está precisando de alguma coisa, mas é o Espírito Santo ali agindo, por nosso intermédio, é Deus agindo, é Jesus tocando corações. E de repente um ato simples desse muda a história daquela família, marca aquela família para todo sempre. Queridos, é essa retidão do Filho Jesus, a justiça que Deus nos ofereceu em Cristo, que os judeus tanto procuravam,
para alcançar o céu, mas não puderam ver, porque achavam que iam conseguir essa paz, essa alegria que nós temos em Cristo através das obras, através do cumprimento dos mandamentos. E, no entanto, o Senhor deixa claro, os mandamentos serviram simplesmente para despertar o pecado em nós. Os mandamentos serviram para mostrar quem realmente nós éramos, o quanto nós estávamos distante do Senhor, e nos levou desesperadamente para Jesus, o único que podia mudar nossa natureza, o único que podia fazer de nós novas criaturas e seres que se relacionassem com Deus de forma correta. É essa justiça que o cristão almeja. É essa justiça que ele almeja plenamente e que nos torna misericordiosos, limpo de coração e pacificador. Então, Jesus disse: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de dizer o que se entende por coração. Martin Lloyd Jones escreveu o seguinte: o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. É a fonte de onde brota tudo que nós falamos, agimos e pensamos, inclui a mente, a vontade e as emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade, em todo o seu ser. Em outras palavras, o coração é a pessoa em si. Somos nós que estamos sendo tratados, trabalhados e lapidados pelo Senhor. O que a Bíblia fala do nosso coração? Ou seja, o que a Bíblia fala a nosso respeito? Por isso que nos surpreendemos quando a lemos, quando nos deparamos com a verdade. E dói, nos assusta em alguns momentos. E muitas vezes não queremos admitir aquilo que ela diz a nosso respeito. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De onde que surge isso? De dentro do nosso coração. E muitas vezes acusamos as pessoas, culpamos o diabo, culpamos a Deus, culpamos a negro e a troianos, a gregos e a troianos. Posso falar negro não, né? Nem branco. O fato, queridos, é que é de dentro do nosso coração que surgem essas coisas. O profeta Jeremias, capítulo 17, 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Daí a razão por que não podemos confiar em nossos sentimentos. Eles não são puros. Nosso coração é corrupto, ele é mau. E o Evangelho nos revela isso. E a cada dia que somos trabalhados pelo Senhor, o Senhor nos inquieta. Porque Ele vai mostrando para nós o quanto nós precisamos de ser lapidados. De quando, em vez, Ele mostra uma realidade na nossa vida e a gente se assusta. Não acredito que eu tenho esse sentimento.
mas ele está lá, sendo tratado pelo Senhor e lapidado pelo Senhor. O problema é que com a queda, com a desobediência de Adão, o nosso coração se tornou dessa forma: corrupto, enganoso e maligno. Isso dói, mas é a verdade. É só a gente olhar para o mundo nessa reta final da história. Uma das características dessa reta final é o ódio. As pessoas matando seus familiares sem piedade, matando o próximo por pouca coisa. Você não vê mais respeito como antigamente, né? Até medo mesmo contra as autoridades. Respeito, temor. Então o mundo está caminhando e intensificando aquilo que ele realmente é. E nós, como os cristãos, nos assustamos com essas coisas, porque a gente, uma vez em Cristo, a gente se afasta desse sistema. E quando a gente vê certas crueldades, a gente é levado a chorar, a gente é levado a se entristecer diante das coisas que a gente tem visto. E nesses últimos dias, aquelas crianças sendo mortas, o alvo não eram as crianças, mas elas foram atingidas. Dói, irmãos. Dói. As pessoas não estão tendo mais respeito umas pelas outras. Então, o que significa ser puro de coração? A Bíblia nos revela duas coisas importantes. Coração limpo de sujeira, em primeiro lugar. Daí o anseio do salmista, no Salmo 51. Salmo 51, versículo 2 e o versículo 10. Olha aqui que diz aqui, Salmo 51, verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, essa é a oração do servo temente a Deus. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Não é assim? A gente não consegue viver no pecado. O verso 10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Dá-me, é o anseio do justo, é o anseio do cristão, um coração correto, um coração que agrade ao Senhor, um coração que faça o Senhor sorrir quando olha para nós. Que essa seja a sua oração e o seu anseio. Coração puro de distrações. A Bíblia deixa claro a importância de estarmos focados e não oscilando entre dois valores, entre dois sentimentos. Trata-se de uma devoção não dividida. Ter um coração puro é ter um coração não dividido, porque o Senhor exige exclusividade. Eu estava vendo, não é feio, é bonito, não é? Mas eu não tiro foto do lado do Buda. Respeito aquela religião. Respeito o que eles fizeram. Fizeram um lugar turístico e bonito, mas eu não tiro foto do lado dele. E do lado de nenhuma outra entidade, nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, porque dessa forma eu estarei sendo conivente com aquela cultura espiritual. Se coloque no lugar de Daniel, quando a estátua do rei Nabucodonosor estava lá, dos reis da Babilônia. Você acha que eles foram lá tirar foto? Por mais bonita que tenha ficado aquela imagem. O Senhor exige exclusividade.
adoração única a Ele. Ah, pastor, mas é um ponto turístico. A maioria dos cristãos vão dizer isso. Eu fui lá por causa disso. Mas eu, particularmente, eu não iria e não vou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para mudar nossa história, para guiar nossas vidas. Muito mais importante do que muitos deuses que por aí estão. O Deus que eu conheço, o Deus que a Bíblia me revela, é um Deus que deixou o seu trono de glória, deixou a pátria celestial e se fez homem. Viveu como homem e como Deus na terra. Tinha duas naturezas. Morreu assumindo na cruz nossa iniquidade. E depois ressuscitou dentre os mortos, vencendo Satanás, vencendo o pecado, vencendo o mundo. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. Agora, a maioria dos demais deuses da face da terra são seres humanos que um dia se tornaram deuses. O nosso não. Alguém que é o Criador de todas as coisas. Um ser pessoal. Alguém ilimitado, que tem todo o poder. E que veio até nós e nos levou em consideração pela graça. A Ele eu louvo, a Ele eu sirvo, sem nenhum impedimento. Então, o Senhor exige exclusividade. Ter um coração puro é ter um coração leal ao Senhor, independente de qualquer coisa, que não titubeia entre dois sentimentos. Vejam o que nos diz o salmista, a sua oração, seu desejo, seu anseio, no Salmo 86:11. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Aleluia. Senhor, dá-me um coração comprometido contigo, um coração que me leve a obedecer o Senhor, a temer ao Senhor. Não seria esse o nosso problema, irmãos? Titubear muitas vezes, oscilar na fé muitas vezes entre dois valores, enquanto que uma parte do meu ser quer conhecer, adorar, servir, agradar a Deus, a outra quer algo totalmente diferente. Não foi este o problema do apóstolo Paulo, em Romanos 7, 22 e 23? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Irmãos, nós vamos enfrentar essa guerra até o final. Se a gente não alimentar a nossa fé, se a gente não alimentar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente recebeu do Senhor, a gente oscila, a gente titubeia, a gente pende para o outro lado. Olha como isso é sério. O próprio Senhor Jesus disse que não haveria possibilidade de servirmos a dois senhores. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Não há como. Mamon é o Deus do dinheiro. Não há como servir a Deus e as riquezas. Por isso que devemos orar como salmista. Dispõe-me, Senhor,
dá-me um coração que tema o seu nome. Em último lugar, por que os puros de coração são bem-aventurados? Jesus responde, porque verão a Deus. Que privilégio! Só os puros de coração terão o privilégio de ver o Senhor. Como ter um coração puro? Só através do novo nascimento, de uma experiência real, redentora, transformadora do Evangelho. Só através de uma experiência real com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testificou acerca de Jesus. Eis aí aquele de quem eu tenho falado, quando ele foi para ser batizado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos justifica, aquele que imprime em nós a sua justiça, aquele que nos dá a graça de podermos ser aceitos pelo Senhor. Aleluia! E, finalmente, qual deve ser a nossa atitude diante de tudo aquilo que temos ouvido diante do Senhor? Tiago, capítulo 4, 8 a 10, diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia! Essa deve ser a nossa atitude. Só dessa forma a gente vai ter o privilégio de ver o Senhor. E de que forma a gente vê o Senhor? Através das experiências lindas que Ele tem nos proporcionado, através dos acontecimentos da história, você consegue ver a mão de Deus, Deus agindo, Deus manifestando sua misericórdia, Deus manifestando a sua graça e também Deus manifestando o seu juízo, agindo com poder soberano e desfrutando da sua presença maravilhosa, através do Espírito Santo vivendo em nós e agindo por nós. É dessa forma que a gente vê o Senhor, é dessa forma que a gente toca no Senhor, é dessa forma que Ele nos toca, é dessa forma que vivemos coesos, unidos para todos sempre. Então eu pergunto, você tem compreendido o que é ser cristão? Ser cristão não é ser membro de igreja. Ser cristão não é servir a Deus simplesmente. O servir vem como consequência dessa experiência linda. Você se enquadra nessas características que a gente tem estudado nesses últimos tempos. Você se vê como pobre de espírito. Você tem chorado por causa da sua natureza desejosa ainda de pecar. Você tem exercido misericórdia. São características que marcam a vida daquele que teme a Deus. Qual deve ser, então, a nossa atitude depois de tudo que a gente tem ouvido? Irmãos, não dá para a gente cruzar os braços, não dá para a gente fazer desdém, não dá para a gente dizer que Deus não falou, porque Deus falou, tem falado. E nós não podemos agir de forma relapsa, mas pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, faça o que o Senhor quer fazer. Amém, irmãos?